Muito bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Nesse vídeo, nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre o filme Mufasa, tá bom? Uma reflexão, sobretudo, da cosmovisão cristã evangélica protestante. Vou iniciar aqui fazendo um resumo e citando pelo menos 3 textos bíblicos para a gente poder iniciar o nosso estudo sobre esse filme Mufasa, que na verdade é uma reflexão. O primeiro texto bíblico que eu vou aqui iniciar esse trabalho se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso número 21. Diz assim: mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. O próximo texto é 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 7. Por fé, e não pelo que vemos. Baseado nesse texto, e quando eu assisti o filme Mufasa, uma reflexão. Existem várias camadas do filme, né? Vários pontos que eu poderia trazer, mas eu escolhi apenas 3. Existem mais, tá bom? Por que esses 3? Porque esses 3 nos faz realmente entender a importância, primeiro, de ter uma fé em Cristo. Segundo, de acreditar nas promessas do reino de Deus. E terceiro, de realmente depender do Espírito Santo para a nossa caminhada aqui nessa terra, tá bom? Então, baseado nesse filme, eu pude encontrar alguns elementos que nós poderíamos aqui trazer e trazer como uma mensagem cristã. Penso eu que no final desse vídeo e no final do filme, todos pudessem ter essa percepção de perceber que a Escritura nos revela justamente algo mais revelador do que o filme Mufasa, certo? Bem, eu vou iniciar um breve resumo sobre o filme, para vocês poderem aí se situar no filme. Eu até recomendo para vocês poderem aí perceber por que eu escolhi esse filme, esses elementos, e não outros, tá bom? Bem, o filme Mufasa vai explorar a origem de Mufasa, pai de Simba, apresentando sua jornada de filhote órfão a rei das terras do reino. A narrativa é contada por Rafiki, Timão e Pumba, a jovem Kiara, filha de Simba e Nala, utilizando flashbacks para revelar como Mufasa, após perder seus pais em contra-ataca o Anel da Ilha Real. Junto, eles enfrentam desafios que vão moldar o caráter deles, tá? Aí você vai perceber que, por meio das provas e das tristezas, circunstâncias e traumas, o caráter, né, por meio do sofrimento, o caráter desses personagens é formado. Então, mesmo sem querer e mesmo sem o próprio filme perceber isso, o próprio filme está dando uma explicação sobre por que existe tanto sofrimento no mundo, tá? E coloca sobre Mufasa e sobre outros personagens seus próprios traumas e sofrimentos. E essas perturbações reais que acontecem em nossas vidas podem moldar a nossa vida, né? Então, aí já percebe que basicamente já está nascendo no filme uma micro mensagem cristã, sem que o filme em si seja cristão, obviamente, tá bom? Mas percebam esses detalhes e que é importante até mesmo para a comunicação do evangelho. Você aí pode comunicar o evangelho utilizando Mufasa para que as pessoas que gostam de filmes, que gostam esse roteiro e apresentar o evangelho real, autêntico e verdadeiro. Bem, prosseguindo, a gente vai ver aqui o seguinte: o filme, como eu já falei para vocês, ele vai apresentar uma jornada que representa simbolismos
espiritualidade e significados diversos, mais profundos, que podem ser aplicados, na verdade, nosso vídeo aqui vai ser aplicado à nossa vida cristã. Então, com base nas dificuldades na vida, na história de Mufasa, é possível refletir sobre 3 aspectos essenciais que eu vou tratar aqui com vocês nesse vídeo, que podem nos ajudar a focar nossa existência, por exemplo, a superação por meio da fé, a esperança no reino de Deus e a busca pela sabedoria espiritual, né? Pelo o encontro com Deus, pelo novo nascimento, certo? Bem, Mufasa, a gente vai começar por Mufasa, né, que é o protagonista do filme, né, da história, Mufasa. E perceber que Mufasa nos representa. Seremos nós, né, em grandes dificuldades, que são várias. Cada um tem seu peso, suas situações muito diversas. Então, Mufasa nos representa, mas isso também representa a superação por meio da fé. Mufasa, esse leão que antes era um pequeno bebê, ele tem sonhos, ele tem uma crença que a mãe e os pais dele colocaram sobre um paraíso, sobre uma terra muito harmoniosa chamada Mileri. Lá na frente ele vai falar um pouco mais sobre isso. Então, essa crença continua com ele, mas no decorrer dos seus problemas. Mas em algum momento ele começa a perder, depois retorna à era. Isso faz todo sentido no decorrer do filme, certo? Bem, mas sem fé é impossível continuar nessa caminhada. Então, a trajetória de Mufasa nos ensina a importância de sonhar e acreditar, mesmo diante de traumas e adversidades. Ele começa sua jornada como um filhote órfão, desamparado e perdido, mas encontra força para superar suas dificuldades e para se tornar um líder digno e justo. Essa história reflete justamente que Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Então você percebe no filme que Mufasa, muitas vezes, ele fecha os olhos. Né? Há um momento em que ele vai caçar, ele vai se defender, vai fugir. Né? Ele fecha os olhos e percebe a situação. É como se estivesse fazendo a oração. Então a oração mostra que nós temos fé. Entendeu? Já você percebe aí essa beleza que a gente está tentando extrair para vocês aqui. Então, muitas vezes, as circunstâncias da vida parecem impossíveis de superar. Porém, como cristãos, somos chamados a confiar naquilo que não se vê, conforme afirma 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Assim, fixamos olhos, não naquilo que se vê, mas no que se vê, mas não no que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Né? Eu quero também lembrar vocês que Deus é invisível, Deus é espírito. Então nós acreditamos num Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é invisível. Ninguém nunca viu Deus. Então, por causa disso, a nossa fé é uma fé autêntica. Nós podemos ver Deus por meio da sua manifestação, por meio da sua vontade, por meio do seu querer, do seu poder, e quando Ele quiser. Também podemos ver Deus por meio do Filho. Então, Mufasa simboliza a vitória que podemos alcançar ao nos entregarmos em Cristo por meio da fé e aos seus planos. Então não adianta acreditar em Deus, não adianta apenas participar de uma igreja ou fazer um curso. O que importa de fato é você ter uma vida com Cristo. Esse é todo o diferencial. E assim nós podemos encontrar esperança e propósito em Cristo, até mesmo alcançando vitórias e derrotas. Tá? Segundo ponto que eu vou trabalhar com vocês. O primeiro já trabalhou. A importância da fé vista em Mufasa e da crença em Mileri, que era uma espécie de paraíso na Terra. Na verdade, nós vamos perceber aqui que se trata do reino espiritual. Então, percebemos que é importante ter essa fé em Cristo. Né? Segundo, vamos falar logicamente sobre a promessa de um reino eterno, um reino físico, ali na historinha dos animais, mas que para nós é o reino dos céus. Então, na história é chamada de Mileri. Então, no filme, o lugar chamado Mileri representa a crença em uma terra harmoniosa e sadia, de paz, que Mufasa acreditava. E muitos outros acreditavam sem ter visto.
eles continuam caminhando nessa promessa. Essa ideia é um reflexo do reino de Deus prometido aos seus escolhidos, um lugar onde não haverá dor, sofrimento e injustiça, nem verdade relativa. Assim como o Berere era inicialmente apenas uma crença para Mufasa, né, algo que nunca tinha visto, nunca tinha tocado, o reino de Deus também requer de nós fé e perseverança, pois não é visível aos nossos olhos naturais, mas é uma realidade eterna e espiritual. Então Jesus nos ensina sempre que há um lugar preparado para aqueles que confiam nele. Então existe um lugar para mim e para você, que acredita nas promessas de Jesus Cristo. Conforme João capítulo 14, versículo 2, versículo 3. Ele promete, na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhe o lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Assim como Mufasa encontra força, resistência na crença em Milele, devemos viver com a convicção de que o reino de Deus nos espera, fortalecendo-nos em nossa caminhada nessa terra. Então, a importância de acreditar nas promessas de Deus nesse reino futuro dos 1000 anos sobre a terra, tá? Certo? E o filme, querendo ou não, ele traz essas ideias de uma outra forma, com outros nomes, né? Com outro aspecto. E aqui a gente tá tentando abrir essa casca e trazer a vocês a importância de como é maravilhoso a verdade do Evangelho. Muito mais do que o filme em si passa, porque ali, sem o poder do Evangelho, é apenas uma ficção, é apenas uma animação, é apenas um passatempo. Mas quando a gente conhece o Evangelho, e percebe, ó, eita, o sofrimento, um reino maravilhoso aqui na Terra. De onde vem essas ideias? Da Escritura. Então eles pegaram a Escritura e estão dizendo de uma outra forma. Entende aí? Pegou a ideia aqui do tema? Bem, Rafiki representa o Espírito Santo. Representa a sabedoria espiritual. Rafiki, no filme, representa a sabedoria, a iluminação necessária em tempo de crise existencial. Ele é o guia que nos ajuda, que vai ajudar Mufasa e muitos outros a lembrar quem eles são, o que ele é e qual é o seu destino. Na vida cristã, o Espírito Santo representa, desempenha, na verdade, o papel guiando-nos quando estamos perdidos e distraídos pelas ilusões que esse mundo nos oferece. Como está escrito em João capítulo 16, versículo 13. Mas quando o Espírito, na verdade, vier, ele os guiará a toda a verdade. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, nos lembra de nossa identidade em Cristo e da nossa missão de filhos de Deus, por adoção. Rafiki nos faz refletir sobre a importância de buscar essa orientação espiritual em momentos de dúvidas e fraquezas. Então a gente vê a importância principal do Espírito Santo em nossas vidas para nos dar a nossa identidade e dizer o que nós realmente somos, né? Para que fomos criados, qual é o nosso propósito aqui na Terra. Então, isso tudo nos faz perceber uma jornada por meio da fé. Assim, ao assistir o filme Mufasa, devemos perguntar como permanecer cristãos protestantes em um mundo dominado pelo relativismo, pelo mal, pelo sofrimento, pelo disse-me-disse. Três respostas já foram ditas acima, mas de forma resumida, iremos repetir aqui a vocês. Primeiro, como permanecer fiel. Não é fácil, tá? Obviamente, mas existe a resposta. Existe a possibilidade disso realmente ser concretizado em nossas vidas, que é, primeiro, caminhar por fé. Enfrentar os desafios confiando nas promessas de Deus. Então, amanhã eu vou para o trabalho, amanhã eu vou estudar, amanhã eu vou para algum outro local. Mesmo que eu venha a enfraquecer, eu confio na promessa de Deus. Mesmo que eu venha perder o concurso público, por exemplo, eu confio nas promessas de Deus. Mesmo que eu venha vencer um concurso público, eu confio nas promessas de Deus, porque Deus é maior do que as minhas vitórias e do que as minhas derrotas aqui enquanto ser humano. Segundo, é esperar no reino de Deus. Lembrar que nosso destino, por meio, se você é nascido, né, no Evangelho, se você nasceu de novo, por meio das promessas de Deus, lembre-se que você aqui não é o destino final, mas o seu destino final é o reino de Deus. Segundo, terceiro, ser guiado pelo Espírito Santo. Buscar a verdade, buscar a sabedoria divina, para nos manter firmes nessa jornada. Então,
Eu escolhi Mufasa, eu escolhi Mieleri e Rafiki justamente para algo que vai nos ajudar a perceber quão poderoso é o Evangelho. Como Mufasa supera seus traumas e encontra propósito, também somos chamados a vencer nossas dificuldades através da fé em Cristo. Como Mieleri representa uma terra de paz, o Reino de Deus nos ajuda a guardar a promessa eterna. Como Rafiki nos lembra dessa vida espiritual, devemos nos render ao Espírito Santo, que nos guia diariamente. Portanto, meus amigos, que possamos refletir sobre a vida cristã protestante evangélica, que não é apenas uma jornada simples e fácil, nem romântica, mas é uma caminhada que vai glorificar Deus e apontar ao reino eterno. Que ele tem preparado para mim e para você. Que sejamos. Então, até o próximo estudo e que realmente esse filme e esse nosso trabalho. Forte abraço e até o próximo vídeo.